Amados irmãos, o nosso culto está prestes a começar. Este é um tempo de acalmar o nosso coração, de nos dirigirmos a Deus em oração, de tirarmos as distrações, desligarmos os nossos celulares e nos concentrarmos no fato de que entraremos na presença de Deus no Santo dos Santos para prestar-lhe culto. Assim, o culto ao Senhor começa com o prelúdio. Aproveitemos o prelúdio para dirigir a nossa oração ao Senhor. Prelúdio este que será dirigido pelo nosso grupo de louvor. No trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos De manhã e de noite, no dia do Senhor, o seu povo se reúne para cultuá-lo, para prestar-lhe louvores e dirigir as suas orações e ouvir da sua palavra. De fato, no culto a Deus, quem fala é o Senhor, e nós respondemos com orações e cânticos. Assim precisamos ouvir a sua voz na sua palavra. E a sua palavra diz assim, no Salmo 119, versos 1 a 8. Convido a igreja para que abramos ali no Salmo 119 e façamos esta leitura de maneira alternada. Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Salmo de número 119, do verso 1 ao verso 8, o maior salmo da Escritura Sagrada, dedicado a proclamar as excelências da lei divina. Leiamos de maneira alternada. Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Respondamos a bendita palavra do Senhor, entoando o hino de número 22
os céus proclamam. Ao som do instrumento, coloquemo-nos de pé para louvar o nosso Deus. Convido o presbítero Jairo que nos conduz a Deus numa oração, adorando o seu santo nome pela sua santa lei. Oremos com o presbítero Jairo. Na beleza da tua santidade, te agradecendo porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e o Senhor também nos deu a oportunidade de estarmos na tua casa para louvar, bendizer o teu santo nome e ouvir, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoa, Senhor, cada um desses teus servos que aqui está. Guarda-os, Senhor, de todo mal. Enche-nos com a tua palavra, com a tua graça, com a tua misericórdia e, Senhor, conforme o teu querer. É a nossa oração com pedido de perdão pelos nossos pecados. Amém. Se sentar. Contemplamos na palavra de Deus a majestade, a santidade divina. E assim somos conduzidos a Deus em louvor ao seu nome, Ele que é digno de toda adoração. Mas também somos conduzidos a olhar para nós mesmos e perceber como somos pecadores diante desse Deus santo. E é isso que a palavra de Deus nos mostra quando a lei do Senhor é revelada a nós. Para fazer esta leitura da lei, convido a igreja a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, faremos a leitura do verso 10 ao verso 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Acompanhe a leitura da inerrante palavra do nosso Deus. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, que mostra o valor da revelação especial de Deus, que é a Escritura Sagrada que nós temos em mãos. Temos a palavra de Deus, mas por vezes não damos a ela o valor que ela tem. Não damos atenção ao seu ensino, à repreensão, à correção e à educação na justiça que ela nos provê. E nisso pecamos contra o nosso Deus. Assim, neste momento de contrição, da maneira como estamos, entoemos o hino 128, Comunhão Preciosa. Após o hino, como estamos, eu conduziria a congregação numa oração de confissão de pecados. Cantemos ao nosso Deus.
Oremos ao Senhor confessando o nosso pecado. Amado Senhor, nós sabemos que a Tua palavra traz paz e consolação a nós. Nos momentos difíceis, nos momentos de tentação, nos momentos em que transgredimos a Tua lei, sabemos que é na Tua palavra que nós encontramos abrigo e encontramos instrução e repreensão, ensino, correção, educação na justiça. No entanto, eventualmente, temos nos apartado da Tua palavra e não recorrido a Ti, Senhor. Temos não recorrido ao Teu conselho, mas recorrido a outros conselhos. Perdoa-nos, ó Deus, quando não tomamos a Tua palavra por aquilo que ela diz que ela é. Ela diz que ela é útil, que ela é suficiente, que ela é viva e eficaz, que ela discerne propósitos e pensamentos do coração, que é mediante ela que somos regenerados e mediante ela somos santificados. No entanto, por vezes em nossa prática diária, parece que não cremos nisso, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos o nosso tão grande pecado de, tendo a Tua palavra em nossa mão, não recorrermos a ela. E ajuda-nos, ó Deus, a que abandonemos esse pecado e a que nos voltemos à Tua palavra com contrição, confessando o nosso pecado a Ti, Senhor, sabendo que Tu ouves essa triste confissão. E sabemos que com ternura Tu repreendes o nosso pecado e todo o mal, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da aliança, o Deus que está próximo, que ouve a confissão do nosso pecado e que nos perdoa. E nos perdoa por causa do mérito de Cristo Jesus, que viveu por nós e morreu por nós, e ressurreto por nós, intercede por nós, junto ao trono da graça, ao qual nos achegamos com grande coragem, pela nossa fé em Cristo Jesus, o nosso representante, o nosso cabeça pactual. É nele que cremos, é nele em quem confiamos, e certamente, por meio dele, as nossas orações são ouvidas. Assim, Senhor, ouve a nossa oração, perdoa o nosso pecado e santifica-nos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós temos a certeza de que isso é verdade, de que Deus nos ouve e que Deus perdoa o nosso pecado em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, todo aquele que confessa o seu pecado recebe perdão de Deus e desfruta da maravilhosa presença do Consolador, que santifica e garante todos os dias que Deus está conosco e que Deus irá permanecer conosco até o dia em que seremos absolutamente libertos de todo o pecado. Assim, na autoridade da palavra de Deus, receba o perdão dos seus pecados e alegre-se na presença de Deus. Este é um momento de ação de graças, de alegria, e portanto leiamos todos juntos o Salmo de número 19, o verso 14. Salmo 19, verso 14. Leiamos juntos este versículo da palavra de Deus, neste momento de alegria na presença do nosso Senhor. Salmo de número 19, um salmo de Davi, leiamos juntos o verso de número 14, assim diz a palavra do nosso Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que essa seja a nossa oração diária, para que o Senhor tenha por agradáveis os nossos pensamentos do coração e as palavras da nossa boca. Assim, entoemos o hino de número 350, a palavra da vida, neste momento em que levamos os nossos dízimos e ofertas até a presença de Deus. O gasofilácio ficará aos fundos da igreja, aqueles que trouxeram podem depositá-lo lá enquanto cantamos este hino de pé ao som do instrumento.
convido o presbítero Silas, que nos conduz a Deus nessa oração de gratidão ao Senhor. Convido também o grupo de cânticos a que se coloque à frente e tome posição para, após a oração, tomar a palavra e nos conduzir nos cânticos ao nosso Deus. Oremos com o presbítero Silas. Senhor nosso Deus, que momento especial do culto. É o momento, Senhor, que vemos a sua graça e o seu amor derramado em nossas vidas. Não só o Senhor tem nos sustentado espiritualmente, mas também, Senhor, o Senhor tem sustentado nossas vidas dia após dia. Nada tem nos faltado, Senhor, o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos e precisamos. Mas é tão bom, Senhor, como que sabemos e também colocamos nossos dízimos para provar, Senhor, que o Senhor tem sido tão fiel em nossas vidas quando nós não merecemos. Mas agradecemos, Senhor, porque esse dinheiro está sendo revertido para a sua causa e para a sua obra, que possamos, Senhor, sempre usá-lo com sabedoria. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo sentimento de louvar ao nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus, porque Ele é o Senhor, o Criador de todo o universo. Assim como está escrito no Salmo 113, versículo 4, excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima de todos os céus. Cabe glorificá-lo.
como está escrito lá no Salmo 86, versículo 9: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ele é santo e poderoso. Como diz Salmo 29:9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Toda criatura se derrame
Palavra de Deus no Salmo de número 19. Salmo de número 19, ao mestre de canto, um salmo de Davi. Faremos a exposição de todo o salmo nesta noite. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor clamando pela iluminação do Espírito para que entendamos a palavra. Oremos. Amado Deus, a tua palavra foi lida, tua palavra que não falha, tua palavra que não erra, tua palavra que é alimento para nós. Carecemos de ti, Senhor, para entendê-la. Carecemos de ti para obedecê-la. Carecemos de ti para amá-la. Assim, Senhor, pelo teu Espírito que em nós habita, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E renova em nós um coração que guarda, que cumpre, que ama a tua palavra, para que não pequemos contra ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a temática do aconselhamento bíblico tem tomado as atividades de ensino da nossa igreja neste janeiro. E nós temos aprendido da palavra de Deus, de que todos somos conselheiros e aconselhados, e de que a partir do momento em que o homem caiu, várias vozes se levantaram para competir com a voz do Senhor. Falamos na semana passada sobre como devemos resistir aos maus conselhos e aos maus conselheiros, e aprendemos que fazemos isso conhecendo a palavra do Senhor, confiando na bondade do Senhor e julgando todas as coisas com os olhos do Senhor. O nosso foco de hoje está nos bons conselhos. Não é uma coisa maravilhosa que nós, sendo pecadores, podemos, por vezes, e até com uma certa frequência, ouvir bons conselhos e dar bons conselhos também? Você já parou para pensar como é que é possível que nós, caídos sob os efeitos do pecado, possamos dar bons conselhos, falar coisas boas, coisas verdadeiras? Como é que pode algo assim? E a resposta da palavra de Deus é que Deus se revela. E só porque Deus se revela, nós podemos ser bons conselheiros e discernir bons conselhos. A verdade que às vezes é comum, corriqueira, mas que é maravilhosa, é que o nosso Deus é um Deus presente,
um Deus que se revela, e por isso desfrutamos, temos acesso e podemos amar a verdade de Deus. Assim, o título do sermão desta noite é Nosso Deus se revela. Este é o tema do Salmo de número 19, um salmo escrito por Davi, que quer ensinar justamente isso a Israel. O Senhor, o Deus de Israel, é um Deus que se revela. É um Deus que se revela na criação, é um Deus que se revela na Escritura, e é um Deus que se revela no coração do seu povo. Estas são as 3 verdades que aprenderemos nesta noite. Dos versos 1 a 6, aprenderemos da palavra de Deus que o nosso Deus se revela na criação. Nos versos 7 a 10, aprenderemos que o nosso Deus se revela na Escritura. E dos versos 11 a 14, aprenderemos que o nosso Deus se revela no coração. Então, em primeiro lugar, vejamos como o Salmo nos ensina que o nosso Deus se revela na criação. O verso de número 1 diz isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus e o firmamento são uma figura de linguagem que aqui no verso 1 representam toda a criação. A criação é descrita como um relator da glória de Deus, como um proclamador do seu Criador, das maravilhas daquele que a fez. Tudo aquilo que Deus criou fornece um relato aos seres humanos da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua existência. É com base nisso que Paulo pode escrever aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Toda a criação declara: quem me fez é um Deus glorioso e muito poderoso. Adorem somente a Ele. Quem me fez é um Deus glorioso e muito poderoso. Adorem somente a Ele. Essa é a mensagem da criação, dos céus, do firmamento, de tudo aquilo que é criado. No verso 2, nós vemos que esta mensagem é perene. O texto sagrado diz que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A revelação de Deus na criação não cessa. Uma tradução um pouco mais literalista do texto hebraico diz que esse discurso jorra. Um dia faz jorrar discurso para o outro dia após dia, noite após noite. Desde o início da criação, essa revelação não cessa. Não tem uma pessoa que vive nessa terra, em qualquer época, que não tenha acesso a esta revelação, porque ela é perene. O ser humano não consegue parar a revelação de Deus. Deus se revela independentemente dos tempos e épocas. Deus se revela independentemente das mudanças que acontecem na nossa sociedade. Os homens mudam, os tempos mudam, a tecnologia muda. E mesmo nos dias de hoje, em que talvez passamos muito mais tempo olhando para telas criadas pelo homem do que para os céus criados por Deus, ainda assim, a revelação de Deus não cessa. Dia após dia, desde a criação até a consumação dos séculos, a criação continua proclamando: quem me fez foi um Deus glorioso e muito poderoso. Adorem somente a Ele. O verso 3 enfatiza agora o alcance dessa revelação. O verso 2 fala sobre tempo. O verso 3 e o verso 4 também falam sobre espaço. Este silêncio da criação é um silêncio barulhento. Veja, o texto sagrado diz que não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Linguagem e palavras são características humanas. São de fato uma das características que demonstram como nós somos criados à imagem de Deus, com essa capacidade de comunicação com o próprio Deus por meio da palavra e da linguagem. Não há palavra, não há linguagem na criação. Ela é silenciosa, mas esse silêncio é barulhento. Porque o verso de número 4 diz que, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Não tem som, não tem linguagem, não tem palavras, mas tem mensagem, tem voz. E essa mensagem, essa voz, alcança
toda a terra. Não existe buraco profundo ou montanha alta nesta terra que não receba a revelação de Deus, que diz: quem me fez é um Deus glorioso e muito poderoso. Adorem somente a Ele. É por isso que os céus e o firmamento são usados no verso 1 para abarcar toda a criação. Não tem lugar onde o céu não toca. Não tem lugar onde o firmamento não encoste. Em todo lugar, o que se ouve é isso: adorem a esse Deus glorioso e poderoso que me fez. Nos versos 5 e 6, agora o sol toma proeminência. O sol é destacado como o proclamador dessa revelação perene e inescapável. E isso é importante para a época da escrita. É importante porque o sol era uma das divindades, ou uma das falsas divindades, mais adorada naquela época. O sol era considerado pelas nações pagãs ao redor de Israel como um Deus justiceiro, o Deus da justiça. E existem diversos relatos e poemas daquela época que retratam o sol como um noivo que sai dos seus aposentos, que retratam o sol como um herói que sai vencendo, se regozijando com a sua vitória. O que Davi faz é se apropriar dessa linguagem das nações pagãs ao seu redor para corrigir a visão que eles tinham sobre o sol. O que Davi está fazendo é declarar que é verdade. Nos céus e no firmamento existe uma tenda para o sol, e o sol parece realmente um noivo que sai dos seus aposentos e percorre todo o seu caminho, que se alegra como um herói vencedor. Mas ele não faz isso para ser adorado. O sol não faz isso porque ele é Deus. O sol faz isso porque ele é proclamador da glória do único Deus. E ele faz isso também de maneira perene e inescapável. O verso de número 6 fala que ele principia numa extremidade e vai até a outra no seu percurso, ou numa outra tradução, no seu ciclo. É isso que nós percebemos como homens. O sol nasce e se põe. Nasce e se põe. Nasce e se põe. Dia após dia, noite após noite, o sol está sempre proclamando: aquele que me fez é glorioso, é poderoso, adore somente a Ele. E o verso 6 termina dizendo que nada refoge ao seu calor. Não tem buraco profundo nessa terra, montanha alta, que refuja ao calor do sol. Em todo o tempo, em todo o espaço, toda a criação, inclusive aquelas que são adoradas como falsas divindades, estão proclamando: eu não sou Deus, outro é Deus, quem me fez é Deus, Ele é glorioso, Ele é poderoso, adorem somente a Ele. É por isso, meus irmãos, que a idolatria é um pecado tão grave. A idolatria é uma inversão da ordem criacional. Deus criou o homem para dominar sobre a criação e para adorá-lo. Mas o homem faz o contrário, ele quer tentar dominar a Deus e adorar a criação, adorar a criatura, ouvir a voz da criatura, se prostrar diante da criatura, em vez de ouvir a voz de Deus e se prostrar diante de Deus. Idolatria é chamar de Deus aquilo que está gritando dia e noite: eu não sou Deus, eu não sou Deus. É isso que o sol proclama, é isso que os céus proclamam, é isso que as estrelas proclamam. E mesmo assim tem gente que adora eles, até hoje. Até hoje nós percebemos na astrologia, nos magos, nos místicos, nas cartomantes, na quiromancia, leitura de mãos, naqueles que adoram a natureza, abraçam árvores, fazem saudações ao sol, se prostram diante do mar, confiam nos seus bens, olham para dentro de si mesmos para encontrar respostas da vida. O que todos eles estão fazendo é não ouvir a proclamação da criação. O que todos eles estão fazendo é rejeitar a revelação de Deus na criação. É rejeitar o que nós chamamos de revelação geral. A revelação que chega a todo homem. É a revelação que fala genericamente sobre quem é Deus. Poderoso, majestoso, divino, que cria todas as coisas e governa tudo para o seu poder. Todos os idólatras falham em ouvir a voz da criação e se prostram diante da criatura. E sabe o que é mais triste? Depois da queda, isso atinge a todos nós. Todos nós nascemos mortos em delitos e em pecado. E todos nós nos tornamos
rebeldes ao discurso que Deus traz por meio da criação. E em uma ou outra idolatria todos nós acabamos caindo vez ou outra. A revelação geral que Deus faz na criação é insuficiente para nos mostrar a sua vontade e o caminho para Deus. É isso que a nossa confissão de fé diz. A confissão de fé de Westminster, no seu primeiro parágrafo, do primeiro capítulo, traz um texto belíssimo, que diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, indesculpáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. A revelação de Deus na criação manifesta o seu poder, a sua sabedoria. Manifesta que Ele é Deus e não há nenhum outro. Mas os seres humanos se tornaram cegos e surdos para isso por causa do pecado. Essa revelação agora não revela o conhecimento necessário para a salvação dos homens. A revelação geral, depois da queda, é condenatória. Ela explica para todo homem no céu, na terra, não importa onde ele esteja, na mais alta montanha, no mais profundo abismo, ele sabe que Deus existe, ele rejeita esse Deus. Nós precisamos mais do que a revelação geral para conhecermos verdadeiramente o Senhor. Precisamos do que a teologia chama de revelação especial. Precisamos da Escritura Sagrada. E é a Escritura Sagrada que o salmista irá se voltar agora. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 6, aprendemos que Deus se revela poderosamente na criação. Mas em segundo lugar, dos versos 7 a 10, nosso Deus se revela na Escritura Sagrada. E os versos 7 a 10 descreverão a excelência da revelação especial de Deus. Ela revela tudo aquilo que a revelação geral não revela. Ela tem poder para, pelo Espírito de Deus, fazer tudo aquilo que a revelação geral não pode fazer. A revelação especial de Deus pode fazer muito mais, porque ela é muito mais excelente. Então, em primeiro lugar, vamos sondar os versos 7 a 10 para perceber como que a revelação especial de Deus, a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor, é descrita. No verso 7, ela é retratada pelo nome de lei e testemunho. Verso 8, preceitos e mandamento. Verso 9, temor e juízos. Cada uma dessas palavras contribui para o retrato que o salmista está tentando fazer da palavra de Deus. É um outro nome para a palavra de Deus. Ela é lei, ela é instrução do Senhor para os homens. Ela é testemunho, ela testifica de quem é o Senhor, de qual é a sua vontade. Ela é um preceito, ela traz princípios para a vida do homem, ensinando-o quem é Deus e quem Ele é. Ela é um mandamento, uma ordem daquilo que o Senhor requer das suas criaturas. Ela é o temor do Senhor, isso é belíssimo. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que, revelada ao homem, produz reverência, temor daquele que é o único Deus, o Deus que se revela. A palavra de Deus são os juízos do Senhor. Ela contém aquilo que o Senhor diz, julga sobre a realidade. Aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Essa é a palavra de Deus. Essa é a revelação especial do Senhor. E além dos nomes, nós podemos olhar para uma outra característica interessante. Todos esses nomes são acompanhados por do Senhor. Todos eles. Lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. E nós já aprendemos sobre a palavra Senhor no último sermão. Essa palavra Senhor em versalete, com todas as letras maiúsculas, é o nome pactual de Deus. É o nome do Deus que está perto de você. É o nome do Deus que escolhe se relacionar com você por meio de Cristo Jesus. É o nome do Deus da aliança, que estabelece um pacto com Cristo Jesus e com todo aquele que está nele, para ser o seu Deus e para eles serem o seu povo. É o Deus Yahvé, o Deus que está perto. E esse nome só aparece aqui nos versos 7 a 10, ele não tinha aparecido antes.
Na revelação geral de Deus, nós temos o nome geral de Deus. Na revelação especial de Deus, nós temos o nome especial de Deus. É o Deus que está perto. É o Deus que vem ao encontro do pecador. É o Deus que vem ao encontro do seu povo para revelar a sua vontade, para revelar quem Ele é. Dito isso, vejamos agora os atributos da palavra de Deus. O verso 7 diz que ela é perfeita. Ela é completa. Ela não precisa de nada para completá-la. Ela não precisa da sabedoria de outros homens, da opinião de outros deuses. Não precisa da palavra de qualquer outra criatura. Ela é completa, perfeita. O verso 7 diz também que ela é fiel. Ela é confiável. Você pode depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança. Você pode apostar todas as suas fichas na Escritura Sagrada, porque ela é fiel. Ela é confiável. Ela certamente fala a verdade e ela certamente cumpre aquilo que promete. Ela é descrita também como reta. No verso 8, os preceitos do Senhor são retos, são aplainados, não são tortuosos, não são curvos, não conduzem a caminhos difíceis de compreender, enganosos. Ela é reta, plana. Ela conduz num caminho direto ao Senhor. Ela é descrita também como pura. A palavra de Deus é pura, sem pecado. Deus não é um Deus mau, Deus é o Deus de toda a bondade. E a sua palavra também é a palavra de toda a bondade. O verso 9 descreve o temor do Senhor como límpido. A palavra significa incontaminado, um metal precioso que não tem impurezas. Não existem erros na Escritura, impurezas. Não existe uma mistura entre verdade e mentira na palavra de Deus. Ela é pura, límpida, incontaminada, sem impurezas. Ela é descrita também como a verdade. Os juízos do Senhor são verdadeiros, a palavra original não está no plural. A palavra original está no singular. Uma tradução mais literalista diria: os juízos do Senhor são verdade. A verdade a respeito de toda a realidade é a palavra de Deus. A verdade a respeito de tudo o que era, o que é e o que há de vir está na palavra de Deus. Ela é a verdade, porque ela é a revelação do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro. E todos igualmente justos. Todo aquele que busca sobre o que é a justiça encontrará na palavra de Deus. Quando Deus julga, Ele julga com justiça. Quando Ele fala o que é certo e o que é errado, Ele faz com justiça. Ele não faz para torcer o juízo, Ele não faz para enganar. Ele faz para demonstrar aos seus filhos o que é justo, o que é verdadeiro, o que é reto, o que é perfeito, o que é fiel. Esta é a revelação especial de Deus. Esta é a Escritura Sagrada. E também no verso 10, ela é descrita como desejável. Se os irmãos se lembram, em Gênesis 3, a mulher, enganada pela serpente, olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que ela é desejável. Davi volta ao juízo verdadeiro. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal que é desejável. É a palavra de Deus que é desejável. Ela é desejável mais do que ouro depurado, mais do que qualquer bem, mais do que qualquer riqueza que você possa ter. A maior riqueza que você tem é a palavra de Deus na sua mão, traduzida no seu idioma por homens que deram a vida para que você a tivesse, para que nós a tivéssemos. Nós não temos consciência disso, porque hoje em dia, em qualquer lugar que você vai se comprar, não precisa nem comprar a Bíblia mais, né? Você baixa o aplicativo. Não era assim. Nem sempre foi assim. Homens e mulheres morreram. E ainda morrem para que pessoas tenham a palavra de Deus no seu idioma, acessível, para que possam ter acesso àquilo que é mais valioso do que o ouro refinado. E ela é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é melhor do que todos os prazeres dos nossos sentidos. Mais valiosa que tudo que você tem, mais prazerosa que tudo que você sente. Esta é a palavra do Senhor. E agora vamos tratar do que ela faz. Vimos os seus nomes, vimos o Senhor, vimos as suas descrições. O que ela faz? Bom, em primeiro lugar, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você tem a alma abalada, a alma perdida nas suas tristezas, nas suas angústias,
sofrendo com sentimentos, emoções fora do lugar. Você tem apresentado um comportamento irrequieto, ansioso, depressivo, transtornado, sintomas de uma alma que se perdeu nas suas angústias, sintomas de um coração que se afogou em si mesmo, nas circunstâncias da vida. Existe uma coisa que pode fazer a sua alma voltar, pode fazer a sua alma retornar, pode fazer o seu coração ser restaurado. E este algo é a palavra de Deus. Não é a sabedoria do mundo que irá restaurar a sua alma. Não é a revelação geral que irá restaurar a sua alma. É a palavra do Senhor. É a lei do Senhor que restaura a alma. Creia nisso, creia no que ela diz sobre si mesma. Creia também que a revelação especial de Deus dá sabedoria aos simples. Se você precisa de sabedoria para enfrentar as dificuldades do dia a dia, seja lidar com a sua esposa, lidar com o seu marido, lidar com seus filhos, lidar com seus pais, lidar com seus colegas de trabalho, com os problemas e as circunstâncias, dúvidas. O que eu faço agora? Eu preciso de sabedoria. Onde eu encontro sabedoria? A palavra de Deus. São os testemunhos do Senhor que dão sabedoria aos simples, aqueles que são iletrados, aqueles que são imprudentes, aqueles que não sabem o que fazer, que têm dúvidas. Aqueles que não são os sabichões e os sabedores dessa terra. Nós, os simples, não somos doutores, mas temos sabedoria, porque temos a palavra de Deus. Não serão os ditados populares que encherão seu coração de sabedoria, não é aquele curso que você sempre recebe notificação e propaganda daquele coach famoso, não é as dicas do horóscopo. Misericórdia, Deus. O que vai te tornar sábio para lidar com a providência de Deus e as circunstâncias que a providência de Deus traz para a sua vida é a palavra do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em terceiro lugar, a revelação especial de Deus alegra o coração. E nós sabemos que ao passar pelas circunstâncias da vida podemos sofrer com a perda da alegria. Podemos nos afundar em tristeza por várias circunstâncias. Talvez uma doença, talvez perseguição no trabalho, dificuldade financeira, a morte de um ente querido, uma família distante da presença de Deus. Várias circunstâncias podem ser canalizadores para fora do nosso coração da alegria. E a alegria escapa. E como é que ela volta? O Salmo 19 nos ensina que a palavra de Deus tem alegria para o seu coração, em todas essas circunstâncias. A palavra irá lembrá-lo, no meio da doença, no meio da morte, no meio da dificuldade, de que servimos ao Senhor soberano que está conosco, que se revela. Nosso Deus se revela. Ele não deu a corda do universo e foi embora. Ele está presente, Ele é fiel. Ele está com você, Ele está cuidando de você, Ele está trabalhando em você. Não necessariamente para que você seja cada dia mais saudável, porque essa não é a experiência comum nossa. De fato, é o contrário, cada dia estamos menos saudáveis. A providência de Deus não necessariamente está trabalhando em você para que você seja cada dia mais rico, cada dia mais bem-sucedido. Não são essas as promessas de Deus para você. A promessa de Deus é que Deus está trabalhando em você para que você seja cada dia mais santo, cada dia mais purificado pela palavra de Deus, cada dia com um coração mais parecido com o de Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo em você, e Ele faz em você pela sua palavra. O Senhor é por nós. Ele tem derramado bênçãos sem medida e tem promessas maravilhosas para nós, de uma eternidade com Ele. Permita que essas promessas, que essa palavra de Deus, alegre o seu coração, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza. Em quarto lugar, a revelação especial de Deus ilumina os olhos. Disse o Senhor Jesus que os olhos são a lâmpada do corpo e que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que é que ilumina os nossos olhos para que ilumine o nosso corpo? O que é que faz os nossos olhos serem bons? A palavra de Deus diz que é a revelação do Senhor, a revelação especial, que é o mandamento do Senhor, que é puro e ilumina os olhos. Não acredite que o seu corpo se tornará mais luminoso, ou seja, que você será mais santo, que
que você fará mais boas obras que brilham diante dos homens e trazem glória a Deus, tomando dicas da sabedoria do mundo. Não é a sabedoria do mundo que santifica, é a palavra de Deus que santifica. O pecado do coração, todo o pecado do coração, ira pecaminosa, inveja, rancor, orgulho, luxúria, falta de perdão, espírito contencioso, briguento, tudo isso é curado pela palavra de Deus. A solução para o seu pecado está na palavra de Deus. Não está dentro de você. A solução para o seu pecado não está dentro de você. Não está naquele livro 7 passos para deixar o rancor. Não está na meditação. Não está em nada que você possa encontrar neste mundo. A solução para o seu pecado está fora de você, em Cristo e na sua palavra. Ela é poderosamente usada por Deus para te fazer mais santo. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E em quinto lugar, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Livros de autoajuda passarão. Chegaram ontem, amanhã ninguém se lembra mais deles. Conselhos tortuosos logo mostrarão que eles não serviram para nada. E eles vão se esvair. Eles vão perder o seu valor. A palavra de Deus não perde o seu valor. Dia após dia ela continua presente. Mesmo no mundo secularizado em que nós estamos, ela continua presente. E Deus continua fazendo filhos e filhas e atraindo pessoas a si por meio dela, porque ela é poderosa e permanece para sempre. Ela é perene, ela é suficiente. Ela faz muito mais do que a revelação geral. Ela é poderosa. E é esse poder que nós precisamos reconhecer e crer e desfrutar diariamente. É a palavra de Deus que nos guiará a toda a sabedoria para aconselharmos e sermos aconselhados. É verdade, nosso Deus se revela na criação, mas nosso Deus se revela especialmente na Escritura Sagrada. E tendo Deus então se revelado na criação e na Escritura, em terceiro lugar, vejamos que o Salmo nos ensina que nosso Deus se revela no coração. Nosso Deus se revela no coração. E talvez alguns de vocês se assustem e digam, sim, misericórdia, irmão. Esse negócio de revelação não cola muito bem na nossa igreja, não. A gente é sensacionista. A revelação é outra igreja. Aqui é só palavra. E você está certo, fique tranquilo. Eu creio nisso. Somos verdadeiramente sensacionistas. Cremos no que Hebreus diz. Hebreus diz que outrora Deus se revelou aos pais e aos profetas de muitas maneiras, de várias formas. Mas nos últimos dias, que é os dias que nós vivemos, Ele se revelou pelo Filho. E a revelação do Filho está na palavra. Tendo cessado as outras formas de Deus revelar a sua vontade, é o que a nossa confissão de fé diz, e nós cremos nisso. No entanto, existe uma revelação de Deus, que é pessoal, e ela é necessária. Sem ela, você não tem esperança. Sem ela, não existe vida para você. É a revelação da qual Cristo Jesus fala, quando Pedro lhe dá a sua confissão. Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele que quem lhe revelou aquilo não foi carne e não foi sangue, mas foi o Pai. O Pai tornou eficaz aquilo que Cristo já havia ensinado aos discípulos no coração deles. Paulo evoca as mesmas palavras em Gálatas, no capítulo 1, versos 15 e 16, quando ele diz que aprove um tempo em que Deus quis revelar Cristo em mim. Essas são as palavras de Paulo. Quando aprouve aquele que me escolheu e havia me separado desde antes do meu nascimento, revelar Cristo em mim. Esta revelação pessoal de Deus no coração é Deus pelo seu Espírito, tornando eficaz aquilo que Ele revelou pela sua palavra. É Ele pegando a sua revelação especial e implantando ela no coração daqueles que Ele já havia separado desde antes do nascimento para recebê-la.
Essa é a revelação de Deus, pessoal, no coração. E a partir do verso 11, é essa revelação pessoal de Deus no coração que será o tema do salmista. O salmista iria mostrar o seu próprio discurso numa forma de oração ao Senhor. Ele vai mostrar os frutos da revelação especial de Deus, quando ela é feita eficaz, quando ela é impregnada no coração do homem de Deus. Em primeiro lugar, no verso 11, a figura do teu servo é inserida. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Aquele que recebe a revelação pessoal de Deus no coração é feito servo de Deus. E ele agora é admoestado, advertido pela palavra do Senhor. Ele recebe aquela palavra de Deus como aquilo que transforma o meu coração, aquilo que me adverte, aquilo que me ensina a viver, aquilo que é para mim. Se os outros não reconhecem, problema deles. Eles estão rejeitando a verdade. Mas a tua palavra, Senhor, admoesta o teu servo. A tua palavra pega fundo no meu coração. E ele reconhece que quando essa palavra pega fundo no coração, se ele aguardar, a grande recompensa. Guardar não significa guardar na gaveta, tá, meu irmão? Não é pegar a palavra de Deus, estou guardando a palavra de Deus, e nunca vai pegar nela na vida, pelo amor de Cristo Jesus. Guardar é guardar no coração, guardar é cumprir, guardar é manter, é obedecer, é conformar-se a ela. E conformar-se a ela traz grande recompensa. Nós precisamos crer nisso, crer que há grande recompensa em guardar os mandamentos de Deus. Porque por vezes irá vir à sua mente aquela vozinha, aquela voz que diz, não vale a pena. Não adianta guardar a palavra de Deus. De que adianta você se santificar? Ninguém mais se santifica. Você obedece a Deus e não ganha nada com isso. Olha só, você está aí, está amando a sua esposa e ela só te despreza. Olha você se submetendo ao seu marido e ele não está nem aí para você, ele nunca muda. Não adianta nada você purificar a sua língua, ninguém mais purifica, todo mundo continua falando mal de você. Você é um tolo de se manter honesto e íntegro, porque no mercado de trabalho, quem se dá bem é o manipulador. Quem se dá bem é quem mente, é quem sonega. Quem se dá bem é aquele que é mentiroso. Aquela voz continua falando, você serve a Deus sozinho. Ninguém está nem aí para você, é você que faz tudo na igreja. Abandona esse barco, larga a mão disso aí, larga a mão desse ministério, você não serve para isso. Rejeite esse conselho. Rejeite essa voz. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que guardam o mandamento do Senhor, os juízos do Senhor, recebem grande recompensa. E o verso número 12 demonstra que quem recebe a revelação de Deus no coração, busca perdão do Senhor. O salmista começa a falar sobre a impossibilidade de discernir as próprias faltas, de perceber os próprios pecados de ignorância. Existem pecados que são ocultos aos nossos olhos. Nós nunca nos percebemos tão pecadores quanto realmente somos. Nós pecamos mais do que conseguimos perceber, mais do que conseguimos notar. E o clamor do salmista é: absolve-me das que me são ocultas. Perdoa-me, Senhor, do pecado que eu conheço e do pecado que eu não conheço. As faltas que eu não conheço. Perdoa-me, ó Deus. Os pecados que eu não discerno. Perdoa-me, ó Deus. O servo de Deus que recebe a revelação de Deus no coração busca perdão do Senhor. E no verso 13, mostra que ele busca santificação. Diz o texto sagrado, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E a palavra original, soberba, de fato está no plural. Das soberbas, ou dos insolentes. A melhor interpretação para esse plural é que Davi agora está se referindo aos pecados que ele conhece, aos pecados que ele discerne. Ele dá nome aos pecados agora. São os seus pecados voluntários. E o que ele pede a Deus é: guarda-me dos meus pecados voluntários. Guarda-me das minhas soberbas, dos meus orgulhos, das minhas insolências. Que elas não me dominem.
E aqui nós temos uma alusão diretamente a Gênesis 4. Quando Deus fala com Caim, ele diz: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. É tua responsabilidade, Caim, dominar o pecado. O que Caim faz? É dominado pelo pecado. E o clamor de Davi é: Senhor, não me permita, guarda-me, que eu não seja dominado pelo meu pecado. Pelo contrário, que eu domine-o, que eu seja santificado pela tua presença e pela tua palavra. E assim, a oração daquele que é servo de Deus, que recebe a revelação de Deus no coração é: Senhor, me faz mais santo. Me faz então irrepreensível, completo na tua presença, para que eu fique livre de grande transgressão, da grande rebelião do meu coração. Liberta-me da rebelião do meu coração caído. A oração do servo de Deus é por perdão e é por santificação. E assim o Salmo encerra de forma belíssima o texto que nós lemos na nossa liturgia. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este é o desejo de todo aquele que recebe a revelação de Deus no coração. Lábios e coração, as minhas palavras e o meu meditar, aquilo que eu penso e aquilo que eu externalizo, que eu faço. Toda a minha vida seja prazerosa para ti, Senhor, seja agradável diante da tua face. E novamente, o Deus que está perto, o Senhor, descrito como rocha minha, redentor meu. O Senhor que é a minha rocha, minha fortaleza, segurança, socorro bem presente na tribulação. O Senhor que é meu redentor, que é meu libertador. Eu que me fiz escravo do pecado e o Senhor que vem agora me libertar do meu pecado. Tu, ó Deus, recebe toda a minha vida, as minhas palavras e o meditar do meu coração como um sacrifício vivo, santo, agradável a ti. Amados irmãos, o sermão desta noite falou sobre o Deus que se revela. Deus que se revela na criação, no que chamamos de revelação geral a todos os homens, que agora indesculpáveis, ainda que neguem, receberam a revelação de Deus. Muitos dizem, né? Se Deus existe, por que ele não aparece aqui? Fala para mim, fala cara a cara, eu vou crer nele. No último dia ele vai dizer: eu fiz isso por meio da minha criação. Não foi falta de revelação para você, foi falta de fé no seu coração. Foi rebeldia do seu coração que não quis ouvir o que os céus e toda a criação proclamaram durante toda a sua vida. De que eu existo, de que eu sou o Criador, poderoso, santo e o único digno de adoração. E então Deus, sabendo que nenhum homem jamais ouviria a revelação geral e se voltaria para ele, entrega graciosamente a sua revelação especial. Uma revelação que é usada pelo Espírito de Deus para trazer salvação, para trazer conhecimento da vontade, para trazer conhecimento do caminho para Deus, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus encarnada. Todos os atributos que nós falamos aqui no Salmo 19 podem ser atribuídos, ditos de Cristo Jesus. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é puro, límpido. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse Cristo Jesus não somente se revela no tempo e no espaço, mas se revela no nosso coração. A luz da nova criação brilha no nosso coração. Cristo é revelado em nós, no tempo apropriado que Deus escolheu. E assim agora nós pertencemos a Ele. E como afirma Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 3, nós desfrutamos agora de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus tornou o conhecimento de si mesmo, revelado na palavra, eficaz no nosso coração. Nós somos santos agora. Santificados, nós temos acesso ao conhecimento de Deus. E é esse conhecimento de Deus que restaura a nossa alma, que nos dá sabedoria, que nos mantém dia após dia, com os nossos olhos iluminados e mais santos na presença do nosso Deus. E é por causa de tudo isso que nós podemos, e não só podemos, devemos ser bons conselheiros.
nosso Deus se revela, para que nós o conheçamos. E esse conhecimento que nós temos de Deus agora precisa reverberar. Esse conhecimento que nós temos de Deus agora precisa edificar. E é por isso que Paulo escreve aos Colossenses que na igreja habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. É esta palavra revelada de Deus e feita eficaz em nosso coração que deve estar na nossa boca, para aconselhar, para abençoar, para edificar, para instruir, para ajudar. A palavra que permanece para sempre está ao nosso dispor. Devemos buscar mais da Escritura e menos de teorias, menos de ideologias, menos de autoajuda, menos de ditados populares e de quaisquer outras coisas, para oferecermos bons conselhos e também para discernirmos os bons conselhos. Nosso Deus se revela. Isso é espantoso, isso é maravilhoso e isso é suficiente. Que Deus nos abençoe para que sejamos conselheiros da palavra inerrante do nosso Deus. Amados irmãos, vamos nos colocar de pé, orar ao nosso Deus e encerrar este culto depois com um amém tríplice. Oremos ao nosso Deus que se revela. Amado Senhor, a Tua palavra foi exposta nesta noite por este vaso de barro que é o Teu servo. Mas a Tua palavra, Senhor, é inerrante, infalível e eficaz no nosso coração. Nós Te glorificamos porque Tu és o Deus que se revela. Tu Te revelas, ó Deus, na criação. Os céus proclamam a Tua glória. E não há quem veja e possa dizer: o Senhor está longe, o Senhor não fala. Tu falas, ó Deus. Tu falas pela Tua criação a todo homem e eles são inexcusáveis diante de Ti, porque a Tua criação revela claramente o Teu poder e a Tua majestade. Senhor, mas Tu és muito bondoso e misericordioso, de tal forma que Tu nos deste a revelação também especial, acesso à Tua palavra, a Escritura Sagrada, e por ela Tu admoestas os Teus servos. Mediante ela Tu restauras a nossa alma, mediante ela Tu iluminas os nossos olhos. Ela que permanece para sempre, agora permanece para sempre também em nosso coração, porque Teu Espírito a faz eficaz, testemunhando de Cristo Jesus a nós, para que saibamos quem Ele é e, portanto, quem nós devemos ser. Abençoa-nos com a Tua palavra, enche-nos da Tua palavra, a fim de que, conhecendo da Tua palavra, tenhamos o que oferecer a outras pessoas também. Tenhamos o Evangelho em nossa boca, para que aqueles que só tiveram acesso à revelação geral recebam também a revelação especial, para que evangelizemos e aconselhemos e nos edifiquemos mutuamente na Tua palavra, na Tua revelação. Abençoa-nos assim, ó Deus, e leva-nos em paz para nossas casas. Que a Tua palavra reverbere em nossos corações ao longo da semana, que Teu Espírito a faça eficaz, para que Te glorifiquemos, para que aguardemos, para que o Teu nome seja exaltado em toda a terra pela Tua igreja. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Já pode assentar. Ouçamos o pós-lúdio para encerrar este culto.
você.